Pessoal, recentemente recebi um vídeo do reverendo Augusto Nicodemos que trata a questão da incompatibilidade entre a maçonaria e o cristianismo. Bom, primeiramente eu quero dizer que eu sou um admirador do reverendo Augusto Nicodemos, tenho muito respeito pelo trabalho dele, mas porém eu quero deixar aqui algumas observações com o objetivo de procurar, expressar, ter um melhor entendimento aí do que vem a ser de fato a maçonaria, e provar que não existe incompatibilidade da maçonaria e o cristianismo ou qualquer religião que seja, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela e a gente segue fazendo as observações. Foi feita uma pesquisa pelo John Ankerberg, que é um apresentador de programas, é um entrevistador de uma televisão cristã dos Estados Unidos. Ele mandou uma carta aos grão-mestres de todas as 50 grandes lojas da América, com a pergunta: como líder maçônico oficial, quais os livros e autores que você recomenda como sendo confiáveis com respeito à maçonaria? Para pegar o cara pelo pé, né? Porque aí, bom, vocês disseram que estes são confiáveis, né? E aí teve resposta assim, ó. 25 lojas responderam: a Enciclopédia Maçônica, do Coyles, Os Construtores, de Newton, e a Enciclopédia da Maçonaria, de Mackay, que são 3 obras clássicas que representam bem o pensamento maçônico, né? Então, existe informação. Por mais que eles dizem que é secreta, que não pode saber, mas tem informação sim, e que pode ser estudada. A conclusão é que há escritores autorizados pela maçonaria, e que há uma notável semelhança das ideias expressas por fontes várias. Então, essa cortina de fumaça que às vezes é lançada, ela é apenas para evitar um exame mais profundo. Dentro da igreja se levantou a consciência de que a maçonaria e o cristianismo eram incompatíveis uns com os outros, um com o outro. Bom, aqui ele inicia citando, a fonte, os livros confiáveis. Isso para trazer mais credibilidade, o que vai ser abordado. Mas de fato são livros que representam, o conceito e o contexto da maçonaria, a ideia da maçonaria. Ele citou aí a maçonaria de Coyles, os construtores de Newton e também a maçonaria de Mackay. Tá? Um detalhe é que não existe essa questão de pedir autorização para a maçonaria para editar um livro ou escrever um livro, etc. Não existe isso. O membro, ele simplesmente tem total liberdade para escrever o que quiser, e expressar ali a sua opinião. Às vezes a interpretação é diferente, de uma outra autoridade, de um outro membro, que tem um outro livro escrito, uma outra perspectiva. Mas geralmente o preceito da maçonaria universal, ele é único. E tem algumas nuances ali que, assim como na religião, etc., existem várias interpretações dependendo do contexto. É interessante que um dos rituais faz parte do ritual, que quando a pessoa está sendo iniciada, ela vai entrando, e aí então o venerável da loja pergunta: a que viestes, ou o que é que desejas? Aí ele diz: eu estou vindo das trevas à procura da luz. Faz parte do ritual. Eu não sei a que nível, eu acho que é do aprendiz. Aqui ele afirma que um cristão, ele não pode afirmar durante o ritual de iniciação que está em trevas e está à procura da luz. Bom, vejamos, como a maçonaria é uma escola filosófica e de livre pensamento, o termo estar em trevas está associado à questão da ignorância ou à falta de conhecimento. Se a gente lembrar do período da escola, a gente vai ver que existiu a idade das trevas, a era das trevas. É um período onde a busca do conhecimento era vetada. Logo depois surgiu o iluminismo, ou também chamado período das luzes, a era das luzes, ou a iluminação. Inclusive influenciou a Revolução Francesa. Esse período foi a disseminação do conhecimento. Gerou muitas mudanças políticas, sociais, econômicas. Ali nasceu a penicilina, a medicina começou a evoluir, a Revolução Industrial. Então mudou de fato a história. Enquanto a gente tinha um período das trevas, onde a busca do conhecimento era vetado, no período da iluminação, existia ali a disseminação do conhecimento. Tá? Antes ninguém podia sequer questionar, criticar ou até mesmo pensar. A pessoa era jogada numa fogueira, em praça pública, para servir de exemplo para os demais, ou decapitado pelas ferramentas de tortura ali da época. Então, se a gente olhar com o contexto histórico, e filosófico, pode sim o cristão estar em trevas, que significa ignorância. Outro ponto que deve ser levado em consideração também é que a maçonaria é uma escola filosófica velada em alegorias. É um sistema peculiar de moralidade, de ética, e também representado por símbolos. Então, ali existe uma carga simbólica, espécie de um teatro, para levar a reflexão, um cerimonial. Aí, quando a gente fala do ritual de iniciação, o texto do ritual também, às vezes, assusta um pouquinho. Mas se a gente for olhar no dicionário, o ritual nada mais é do que um passo a passo de uma cerimônia. Nada mais além disso, Ou, por exemplo, a igreja tem o seu ritual, você tem o seu ritual, nós temos o nosso ritual, a hora de deitar, a hora de comer. Isso faz parte de um ritual. Da mesma forma que os animais têm um deles. A igreja católica, se não me engano, tem sete, 8 ritos. Tem o ritual romano, o ambrosino, o... Gente, fugiu aqui da memória. Bom, o latino, são vários. Tá? Então, nem sempre essa palavra ritual está associada a alguma coisa ruim. Por exemplo, no arco real, que é um rito do 13º grau, na abertura da câmara, logo na abertura, as perguntas: onde estamos e para que estamos? A resposta é: no centro do lugar mais sagrado da Terra. E, para ver se encontramos nas antigas ruínas de Enoque o delta resplandecente de puríssimo ouro, onde está gravado o sublime nome do Gadu. Isso parece ritual, fórmula mística. Já no segundo minuto desse vídeo, ele trata sobre Enoque. Segundo ele, esse texto que foi citado no vídeo parece muito místico. Mas, na verdade, é o relato da própria história de Enoque.
Enoque andou com Deus, por conta da sua intimidade ele foi arrebatado, ele não viu a morte, né? Ele conhecia o nome de Deus, e a gente bem sabe que alguns grupos não proferem o nome de Deus, alguns grupos religiosos, etc. Né? Porém, Enoque, né, conheceu o verdadeiro nome de Deus, e para não proferi-lo, ou esquecer, ou transmitir através da oralidade a outra pessoa, ele escreveu numa pedra. Né? A história, na própria Bíblia, né, cita Enoque inúmeras vezes. Inúmeros. Inclusive, o livro de Enoque, ele compunha a Bíblia Sagrada durante séculos e séculos. Logo depois, a Igreja Católica, os sucessores também, como o protestantismo, eliminou, né, o livro de Enoque. E hoje ele é considerado um apócrifo, ou seja, um livro não inspirado. Porém, existem outras religiões cristãs, inclusive, que mantêm até os dias de hoje, como cânone, né, o livro de Enoque, como por exemplo a Igreja Cristã Etíope. Existem várias outras também. E quando nesse trecho do vídeo ele fala sobre Gadu, ou grande arquiteto do universo, esse termo é uma palavra, tá? Ele não é uma entidade, respeitosa para mencionar Deus, o Criador, tá? O Todo-Poderoso. Porque como a maçonaria ela não é uma religião e aceita pessoas de todos os credos, grande arquiteto do universo é uma palavra para referenciar esse Criador. É um termo genérico, né? Ele não é um Deus, não é uma entidade, não é o Deus da maçonaria, porque não existe isso, a maçonaria não existe, não tem um Deus próprio. Tá? Essas convicções, os dogmas e convicções religiosas, ela é do indivíduo. E quem trata essas questões é a religião, né? E não uma escola filosófica. Em resumo, o texto citado aí pelo reverendo aí, em relação à questão, né, da lenda ou história de Enoque, né, é um homem que andou com Deus, conhecia Deus, foi arrebatado por conta da sua intimidade, né, para não esquecer, escreveu o nome de Deus numa pedra triangular. A gente sabe que o triângulo, simbolicamente, ele significa, né, dentre outras interpretações, a ligação do homem até a divindade superior, ou seja, né, na base ali a gente tem a humanidade, né, e o elo de ligação. Logo, a base ela vai afunilando, 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 até chegar no topo. E esse topo é o Supremo. Né? E o livro de Enoque foi escrito por volta de 400, 300 a.C. A gente bem sabe que várias culturas, né, têm essa mesma interpretação das pirâmides. Exemplo, a pirâmide do Egito. Né? Eles também entendem dessa forma. Existe essa carga simbólica em cima desse elemento. Quando os trabalhos são iniciados, simbolicamente ao cair da noite, o sapientíssimo mestre pergunta: e por que os nossos trabalhos começam a esta hora, irmão Adoniran? O claríssimo mestre, personificando Adoniran, responde: para simbolizar a nossa ignorância a respeito do verdadeiro Deus e seus atributos, e expressar com a verdade o desejo que nos incita a sair dela. Quer dizer, imagina um crente dizendo isso, né? Que ele é ignorante do verdadeiro Deus. Agora, cita a questão da simbologia da abertura dos trabalhos, não deu para entender de qual rito ele está falando, porém não tem nada a ver. Falar sobre a ignorância que nós temos do verdadeiro Deus, ou seja, né, que nós não conhecemos muito pouco Deus e seus atributos, porque ele é o Todo-Poderoso, né, e devemos, né, sempre estar buscando conhecê-los dia após dia. Isso não é errado, não tem nada demais falar isso. Tanto que é o seguinte, o ritual de iniciação, ele é para o cristão, para o muçulmano, isso é direcionado à pessoa. Tá? Porém, a maçonaria ela não dita, né, qual que é o Deus que você deve seguir, ou te cita um Deus criado por ela própria. Não existe isso. Né? Ela não dita qual Deus você deve seguir, se é o Deus X da religião X ou o Deus da religião Y. Né? Ela não fala do verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus? Ela não entra nesse detalhe. Mas ela entende, né, a necessidade do ser humano estar ligado a uma divindade e reforça constantemente a busca da verdade em todas as áreas da vida. Porque o homem ele é feito de corpo, alma e espírito. E nós precisamos evoluir em todas as três esferas. Né? E se a gente não conhece verdadeiramente Deus, a nossa vida ela perde todo sentido. Tá? Mas a forma que você vai chegar é sua. A religião que você vai escolher, os dogmas que você vai carregar, as suas convicções religiosas, elas são suas. Não é a maçonaria que vai ditar isso. 3 vezes o poderoso mestre é informado que bate à porta do conselho. Quem é o temerário que pretende adentrar esta câmara, cujo fulgor divino cega o que se atreve a suportar sua luz? Aí o introdutor informa, dizendo: é o nosso fiel e veraz irmão, grande introdutor, que apresenta fulano, isso aqui é um ritual de iniciação, né? Que apresenta fulano que esteve sepultado nas trevas do obscurantismo. Imagina um cristão passando por um ritual desse, né? Aqui novamente ele cita essa parte simbólica do postulante, né? No qual ele afirma que está em trevas. Existem vários ritos e rituais diferentes que citam que está sepultado em trevas ou em trevas. Isso é mais uma variação. Mas no final a gente sabe que quando se fala sobre trevas, a gente está falando sobre a ignorância, né? A ignorância é a falta de conhecimento. Semelhante ao que foi discutido no período das trevas, no período do iluminismo, do contexto histórico. O que é que a maçonaria ensina? A origem dela está o conceito de Deus. Abaixo, uma transcrição do ritual do 13º grau. Quem é, dizem, o Deus dos judeus? Aí, resposta da maçonaria. A personificação do poder e da energia. O Deus dos judeus é o mesmo Deus nosso, né? Um faraó a quem só apieda, súplica e lança raios ao que desobedece. É o Deus católico? Um sublime senhor. Aí vai. Que se ofende até do pensamento e tem por vicário o Papa, personagem. Quer dizer, ele mistura todos os deuses imagináveis debaixo daquela figura de Gadu, né? Só para vocês terem uma ideia. E dos quáqueres, fala dos Vedas de Platão, Jesus, Paulo, Orígenes,
Nenhum desses é o Deus, veja só, nenhum desses é o Deus verdadeiro. E o que impede a queda instantânea desses ídolos é o talento. Assim não é o credo, senão o talento, a pureza e a fidelidade, tal, e por aí vai. Quer dizer, negando inclusive o nosso Deus. No ritual do 32º grau, descrito no ápice da pirâmide, extraímos a seguinte declaração do ritual. O presidente diz: encontramos-nos na entrada da cripta, escutai a voz dos operários que nos precederam e que se dispõem a nos auxiliar na edificação do último tempo. 9 vozes se fazem ouvir. A voz de Confúcio, Zaratustra, Gotama, Moisés, Hermes, Trimegistos, Platão, Jesus de Nazaré, o Cristo, Maomé e finalmente aquele do amanhã. Uma alusão à crença das religiões da vinda do seu Messias. Quer dizer, coloca Jesus como sendo um dos iluminados, uma das vozes que vieram aqui a esse mundo, né? Aqui o reverendo cita, né, o 13º grau e também o grau 32º, risco considerante aceito, no qual, durante essa sessão, começa a discutir várias definições de deuses, começa-se a contextualizar, tá, sobre as várias visões, inclusive cita alguns filósofos, né, como Platão, Confúcio, dentre outros indivíduos como Moisés, Hermes, Trismegisto, Buda, Maomé, etc. O reverendo afirma, no primeiro momento, que Jesus ele é negado, e depois que ele é colocado em pé de igualdade aos demais citados. E, se a gente pegar o contexto do ritual, vai ver que isso não é uma verdade. Esse trecho ele está apresentando simplesmente as várias crenças e definições de vários povos, inclusive os filósofos. Né? O texto mostra essa diversidade da existência, né, da necessidade de um Deus, as várias visões que existem em um Deus. É como se fosse um catálogo, está catalogando que existem vários. Né? Só que no finalzinho a gente percebe que o principal objetivo é apresentar a necessidade de tolerância. No finalzinho ali, inclusive, tem um texto que cita o seguinte: procurai a verdade, praticai a justiça e amai ao próximo como a vós mesmos. Né? Tolerância, aqui, devemos ser tolerantes, porque nada poderá definir o grande arquiteto do universo. Aqui está falando da grandiosidade do Criador, ninguém consegue defini-lo. Né? Então a gente precisa ser tolerante, respeitar todas as crenças, todas as religiões, todas as visões. Tá? Mas, porém, ele exorta aqui no finalzinho que a gente precisa procurar a verdade. Né? E a maçonaria, por ser uma escola filosófica de livre pensamento, ela faz com que o indivíduo seja instigado a procurar a verdade. Aí cada um terá a sua verdade. Né? Será que o reverendo esperaria que nesse trecho aqui, ao citar todos os outros, ele afirmasse que Jesus é o verdadeiro, que todos os outros ali não são? Né? A maçonaria não é uma igreja e também não é uma religião. Se ele exaltasse Jesus nesse trecho, né, se tornaria a maçonaria uma instituição cristã, né, semelhante à igreja. Viraria uma igreja, na verdade. Né? E ela não é uma igreja. Se trata de uma escola filosófica que pratica o princípio da tolerância, respeito ao próximo, né? Respeito às suas crenças, a prática da justiça, da filantropia, do amor ao próximo. E, para ser bem sincero, não existe uma maior expressão do amor ao próximo do que reconhecer essa questão da liberdade do outro. Né? Amar alguém que tem a sua similaridade com a gente, que pensa igual a gente, é muito fácil. Agora eu quero amar alguém diferente, de uma religião diferente, de uma visão diferente. E esse é o princípio da tolerância, inclusive da tolerância religiosa. Né? Quando Deus falou para amar ao próximo como a nós mesmos, não foi ao próximo dentro do meio, que pensa igual a gente. Aqui ele colocou toda a humanidade. Né? E por aí vai. Conceito maçônico de salvação. Enquanto que a Bíblia diz somos salvos pela graça, sem obras, a maçonaria insinua claramente a salvação pelas obras. Nega o conceito bíblico do pecado original. Olha aí, ó. A maçonaria tem ensinado que cada homem pode, por si só, desenvolver a sua própria concepção de Deus e, por meio disso, alcançar a salvação. Isso é um livro de autoridade maçônica, né? Ensinando a respeito disso. Bom, aqui ele fala que enquanto a Bíblia fala de salvação pela graça, ele afirma que a maçonaria a salvação é pelas obras. Não é verdade. Desafio qualquer um conseguir algum tipo de extrair de algum livro, algum ritual, né, algum manual essa afirmação. A maçonaria ela não trata de salvação. O que trata de salvação é a religião. Ela leva muito a sério essa questão da filantropia, ajudar o próximo, praticar a caridade, mas em momento algum ela trata sobre a salvação. Quem dita o passo a passo, que tem a cartilha para a salvação, são as religiões. E o membro maçom, ele tem total liberdade para seguir qualquer religião, independente de qual seja. No mesmo minuto ele também fala sobre um cristão desenvolver a própria concepção de Deus. Um desses autores, dessas autoridades, afirmou que o cristão ele pode desenvolver sua própria concepção de Deus. Isso é uma opinião pessoal do autor desse livro. Né? Mas a gente sabe que isso é comumente expressado pelas religiões. A interpretação de Deus, principalmente nas religiões cristãs, elas divergem. Será que é o mesmo Deus da Igreja Católica é o mesmo Deus do Batista, do Assembleiano? Será que é o mesmo Deus do Adventista? Será que é o mesmo Deus do Testemunho de Jeová? Eu tenho certeza que se você reunir padres, sacerdotes, anciãos, pastores e pedir que eles definam Deus, sairão várias interpretações, né? Várias opiniões. E um detalhe é que, caso algum discorde, né, dessa afirmação, não é porque aquela autoridade maçônica, ele falou, né, ele falou que o cristão pode desenvolver a próxima concepção de Deus, que isso é uma verdade absoluta. Não trata-se de uma afirmação da maçonaria em si,
mas um autor maçom que foi lá e falou. Né? Ou seja, ele expressou uma opinião pessoal. Né? Assim como possui líderes cristãos que são a favor do aborto, do casamento homoafetivo. Não que eu estou aqui fazendo juízo de valor, se isso é errado ou correto, tá? Mas sim fazendo um contraste. Né? Mas trata-se de uma afirmação que representa uma opinião, não representa o todo. É a opinião pessoal desse líder e dessa autoridade que escreveu tal livro. Incompatibilidade entre maçonaria e a fé reformada. Por que é incompatível, nós dizemos? Primeiro, porque o que ele ensina é incompatível com as escrituras, com a Bíblia que nós adotamos. Segundo, é incompatível com os símbolos de fé da nossa igreja, que interpretam esse. Por exemplo, no capítulo 21 da nossa confissão, que fala do culto religioso de domingo, diz que há um Deus que tem domínio sobre todas as coisas e que deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele. Quer dizer, o Deus verdadeiro só aceita ser adorado da maneira como ele se revelou a nós na Bíblia. Qualquer outra forma de adoração deve ser rejeitada. Por isso nós não podemos aceitar esses rituais e estas coisas que tem lá na maçonaria. O cristianismo reivindica possuir o único livro verdadeiro, a Bíblia. A maçonaria coloca esse livro em pé de igualdade com os demais livros sagrados de outras religiões. O cristianismo reivindica ser baseado no único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, e denuncia todos os demais deuses como sendo ídolos. A maçonaria reconhece como iguais os deuses de todas as religiões, sendo o único Deus verdadeiro o seu gadu. O cristianismo... Foi demais. Descreve Deus como Pai de Jesus Cristo, e como filhos de Deus somente aqueles que pela fé receberam Jesus Cristo. O Deus da maçonaria é o Pai universal de toda a humanidade. O cristianismo defende que somente o culto a Deus, conforme ele mesmo revelou nas Escrituras, é culto agradável e aceitável a ele. A maçonaria considera todo culto absolutista, inclusive o culto cristão, fruto das trevas da ignorância, das quais somente ela pode libertar. O cristianismo reconhece apenas um Salvador, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. A maçonaria coloca todos os salvadores das religiões no mesmo nível. Bom, finalizando o vídeo, ele cita aí a questão da incompatibilidade da maçonaria com a igreja reformada. Para quem não sabe, o reverendo Augusto Nicodemos, ele é um presbiteriano, tá? E a primeira afirmação que ele coloca é que a maçonaria é o que ela ensina incompatível com a Bíblia. Pelo contrário, acaba reforçando, né? Já que fala sobre virtudes, cavar masmorras aos vícios, sobre filantropia, amor ao próximo, a tolerância. Então, todos esses princípios estão alinhados também, né, com os ensinamentos de Jesus, com o ensinamento da Bíblia. E é comum também às outras religiões, porque aqui a gente está falando de ética, moral, de princípios, de valores. Né? A segunda afirmação ela fala sobre culto religioso e também adoração. Outra inverdade que o reverendo colocou aqui, porque a maçonaria ela não faz culto, ela não adora nenhuma entidade. As sessões são dramaturgias teatrais, alegorias, para que possa ser transmitido alguns ensinamentos através dos símbolos, né? Totalmente compatível com a instituição religiosa, porque os princípios éticos, morais, filantrópicos e filosóficos são universais. Né? E ela faz com que o homem ele atinja o seu máximo potencial, que ele esteja nessa crescente busca. Tá? Como, por exemplo, um padre, um bom padre, ela instiga ele a se tornar um excelente padre. Da mesma forma, um pastor, um pai, um filho. Tá? Já a religião, quando trata-se de culto, adoração, salvação, né, a pessoa é livre para escolher, né, a sua religião, criar os seus dogmas, as suas convicções. Isso cabe exclusivamente a cada um dos indivíduos. A terceira afirmação, ele cita que a maçonaria coloca a Bíblia em pé de igualdade aos demais livros e religiões, de outras religiões, né? Isso também não é uma verdade, porque a maçonaria não é uma religião, então ela não pode ditar qual livro está mais correto ou não. Simplesmente ela cita. Existe esse conceito de tolerância religiosa em cima disso também. Né? Então ela não pode dizer qual que é o mais correto. Já que a prática que é instigada dentro da maçonaria é a liberdade religiosa, a tolerância. Né? O indivíduo está livre para escolher, né, o que quiser. Então aqui o que a gente vê é uma distorção ou uma falta de conhecimento realmente de fato que é a maçonaria. E é por esse motivo que eu resolvi fazer esse vídeo, né, para explicar um pouco mais desse contexto. Ela não pode afirmar esse livro é sagrado, esse não é sagrado, porque senão ela se tornaria uma religião. Se ela afirmasse que a Bíblia é correta, que Jesus é correto, que todos os ensinamentos fossem em cima da Bíblia, ela se tornaria uma igreja ou uma religião, e ela é uma escola filosófica. Na quarta afirmação, ele afirma que a Bíblia reconhece Deus e Jesus sendo o único Deus, né? E que a maçonaria ela reconhece como iguais os demais deuses. Essa afirmação também é equivocada, é a mesma questão do culto, né, da afirmação anterior. A maçonaria reconhece a existência de um Deus, de um supremo criador, aí o nome vai depender do que a pessoa acredita, né? Mas ela cita as diversas religiões, as diversas crenças, as crenças de cada um dos indivíduos, conforme foi visto ali, né, o relato do grau 32. Né? E a afirmação de que Deus verdadeiro é o Gadu também é uma informação falsa, porque Gadu, o grande arquiteto do universo, ele não é um Deus, ele é um conceito neutro, né? Passivo, é uma forma respeitosa para citar o Criador de todas as coisas, né? É um nome genérico dado para Deus. Para um pastor, o grande arquiteto do universo é o Deus do protestantismo. Para um muçulmano, o grande arquiteto do universo é Allah. Para um testemunho de Jeová, é Jeová, e assim sucessivamente. E para finalizar, nessa quinta afirmação, ele fala que o Deus da maçonaria é o pai de toda a humanidade. Novamente, uma inverdade, porque na maçonaria não existe um Deus específico, uma figura de Deus. Né? Não existe. É lógico que nós entendemos que existe um Criador, todos nós, né? Que existe um Criador de tudo. Não foi 10 deuses que se reuniram e fez cada um pedacinho. Não, foi um Criador só. Né? E quando a gente cita um Criador, ele se torna genérico, porque cada religião vai ver de uma forma diferente. Bom, esse foi o intuito de apresentar um pouco sobre o que foi discutido aqui. Espero que todos tenham entendido. Se surgir alguma dúvida também, a gente vai estar à disposição. Tá? Mas o principal objetivo foi trazer um pouco de luz, né, ao que foi colocado aqui exposto, né, para melhorar o entendimento do que vem a ser de fato a maçonaria. E provar que não existe nenhuma incompatibilidade com o cristianismo
e nem mesmo com nenhuma outra religião. Tá? Grande abraço.